Você já ouviu falar em Oruan? A menos que você tenha passado os últimos 2 anos embaixo de uma pedra ou lá na caverna do mito do Platão, você deve ter já visto alguma coisa ou a figura dessa pessoa em algum lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, eu sou Michel Monteiro e eu estou de volta. E galera, não é que tá rendendo esse nosso pode ou não pode? Se tem um monte que pode, por que a gente não pode, né galera? É o seguinte, antes de fazer esse vídeo, fui pesquisar bastante, fui procurar me inteirar mais do que estava acontecendo e eu resolvi gravar. Você já ouviu falar em Oruan? A menos que você tenha passado os últimos 2 anos embaixo de uma pedra ou lá na caverna do mito do Platão, você deve ter já visto alguma coisa ou a figura dessa pessoa em algum lugar. Bom, o Oruan está no centro de uma polêmica muito grande, porque políticos estão tentando criar uma lei para que ele não possa fazer mais shows em determinadas cidades, porque estão acusando ele de fazer apologia ao crime. O que você acha? Você acha que sim, o governo tem que realmente fazer esse tipo de lei para que os caras não possam cantar e tal, ou isso é uma censura, isso é uma censura prévia? O que você acha disso? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas vamos falar um pouco do Oruan para contextualizar. O nome dele é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. E hoje eu descobri que Oruan, é Mauro ao contrário. E por isso ele escolheu para ser o seu nome artístico. O Oruan nasceu no ano 2000 e ele é filho de ninguém mais, ninguém menos do que Marcinho VP, um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. E tem alguns detalhes interessantes aí que a gente precisa falar. Por exemplo, o Marcinho foi preso em 1997. Guardem essa data. E o Oruan nasceu no ano 2000. Então, o Oruan muito provavelmente foi gerado dentro da cadeia, correto? Ele não viu o pai dele na rua, ele não viu o que o pai dele fez e ele nunca presenciou o pai cometendo algum crime, correto? Portanto, eles sabem quem é o pai, eles sabem que o pai está preso, eles sabem o porquê. E o menino é o seguinte, a mãe dele criou ele e os outros meninos na igreja. Tá? Ele foi criado na igreja. A origem musical dele é gospel. Os irmãos cantam muito bem e o Oruan cresceu nisso aí. E uma hora ele encontrou o MC Chefinho, ou de Chefinho, não sei como é que fala o nome do cara. E eles gravaram uma música e o negócio acabou tomando uma proporção maior e ele começou a escrever. Tem um talento para escrever e tal, para rimar e essas coisas todas. E ele começou a caminhada dele como MC. Ponto. Cresceu muito, viralizou, começou a gravar e fazer feat com um monte de gente famosa e virou o que virou. Só que ele tomou uma proporção gigantesca. Cara, tem vídeo do cara com 100 milhões de visualizações. Isso é muita coisa. E procurando na obra dele algo que justificasse essa lei, eu encontrei uma música, que é uma música que eu não sei o nome, inclusive, que ele porta no clipe fuzis, tem um caveirão e tal, mas é tudo cenográfico, tá galera? O que a gente tem que entender que é o seguinte, existem algumas leis, as leis no Brasil não estão sendo respeitadas, mas tem algumas que ainda são. Ele não gravaria esse clipe com fuzis de verdade, tá? São cenográficos. Nesse clipe tá ele, MC Cabelinho e alguns outros caras da cena. O que ele canta é o trap. Você já ouviu falar em trap? Trap é o que o Lil Wayne canta, trap é o que o Travis Scott canta, tem os outros Lil lá, aquele Lil XX9 lá, aquela galera lá canta trap. E no Brasil nós temos, parece que Oruan, como é que é o nome do outro lá, Orochi, o próprio MC Cabelinho, tem essa galera aí. E o que eu vejo muito sobre Oruan é no TikTok, é lá que as coisas acontecem, são os cortes. E aí está um problema que está acontecendo com a gente vê aqueles cortes e a gente já toma a nossa posição a respeito do cara, que geralmente ele aparece em cortes polêmicos porque ele é polêmico. Ele entendeu, assim como o Pablo Marçal, que o que traz engajamento é a polêmica, tá? Isso é fato, galera, isso é jogo de internet. E o afegão médio toma isso como verdade, cara. Você não pode tomar tudo como pessoal. Por isso que você vive a vida que você leva. Porque pra você é tantas verdades absolutas que você não consegue desprender dessa vida de merda que você tá vivendo. E eu venho de lá. Demorou um pouco pra despertar também, mas eu despertei.
Como eu queria falar desse caso, está tomando uma proporção gigantesca, começou com uma vereadora de São Paulo, que foi lá na Câmara colocar uma lei de que o Oruan, especificamente, não pudesse fazer show em São Paulo, pago pelo poder público, tá? A lei dessa vereadora é o seguinte: a prefeitura não poderia contratar o Oruan porque as músicas fazem apologia ao crime. Nesse ponto, tá correto. Só que outros prefeitos, outros vereadores entraram na onda porque viralizou, e deputados, e querem tornar isso nacional. Se você não conhece o Rio de Janeiro, fica um pouco difícil de você entender como as coisas funcionam por lá. Eu morei no Rio de Janeiro por 13 anos, e lá existe uma cultura nos baile funks de cantar e tocar os famosos proibidões. O que é o proibidão? São funks que fazem apologia ao crime, ao tráfico, aos donos do morro, aos caras que morreram em combate e essa coisa toda. Faz parte da cultura, galera. Não tem essa. Se você for num baile de comunidade, se você for num baile na favela, é isso que você vai ouvir. E tem o outro proibidão, que falam aquelas atrocidades sexuais que vocês conhecem e alguns aqui de São Paulo ouvem e gostam e tal. Então isso é uma coisa cultural do Rio de Janeiro, só que o Oruan furou a bolha. Ele furou a bolha e começou a ser escutado pelo Brasil inteiro. Existe um problema? Existe. O que está acontecendo? Eles estão romantizando o mundo do crime, e isso é um perigo. Racionais já cantava no Nego Drama que ele tomou seu filho de assalto e você nem viu. Ele ginga e fala gíria. Gíria não, dialeto. Prega pôster do Tupac na parede e tal, papum. Nós vimos isso acontecer nos anos 90. Só que agora o bagulho tá louco. Então o que eu vejo muito aqui em São Paulo? Eu sou de São Paulo, eu sou paulista, falo porta, portão, Fernando com muito orgulho. E quando eu volto do Rio, eu vejo a galera aqui metendo tatuagem pro pescoço, pra cara, e pá, e gingando, e eu sou muito doidão e tal. Só que é o seguinte, ele não vive numa comunidade, ele vive num bairro normal. Ele é de uma família normal e tradicional. Só que por algum motivo esse idiota quer parecer bandido. Eu não sei o que está acontecendo com essa galera. Na empresa que eu trabalhava, a galera ia lá pedir emprego e chegava todo tatuado, todo pan. Eu fazia algumas perguntas pro cara lá do submundo e o maluco não sabia o que eu estava falando. Entende? Por que você quer ser um bagulho que você nem conhece? É isso que eu não estou conseguindo entender nessa geração. Porque na nossa geração, quem era, era. E tinha alguns outros detalhes. Por exemplo, nós que fomos adolescentes nos anos 90, nós desconhecemos muito maconheiros, mas raramente a gente via esse maconheiro fumando, a não ser que a gente fumasse também. Você não via um maconheiro fumando na frente da tiazinha, você não via fumando na frente de criança. Se um maconheiro oferecesse uma maconha para criança, o bagulho ficava louco para o lado dele. Você não via isso. O que aconteceu com o tempo? O respeito se perdeu. E isso tem um culpado, ou os culpados. São essas agendas woke, essa agenda progressista que vem sendo instalada nos últimos 20 anos pela esquerda no Brasil. Entende? Onde se tornou normal ser bandido, se tornou normal ser viciados em drogas e essas coisas todas. E, cara, as pessoas não veem o estrago que isso faz. O álcool acabou com a minha vida, destruiu a minha vida. Eu não usei as outras drogas e tal, mas por opção, não porque não tive oportunidade. Foi por opção. Por quê? Porque eu fiquei na rua no momento que o Carandiru estava aberto. E se eu caísse lá dentro, eu jamais sairia de lá, a não ser em 2002, quando ele foi desativado, né? Do contrário, eu estaria lá, apodrecendo até hoje. Então, por não querer ser preso, eu não me envolvi com o crime, tá? Só por isso. Não faltaram oportunidades. Só que hoje, esses jovens, eles têm mais oportunidades, eles querem outra coisa. Mas eles querem parecer esse tipo de cara, e alguns até querem ser. Cara, é normal no Rio de Janeiro o jovem querer ser traficante. É normal, mano. Infelizmente, é normal você ver um menino querendo portar um fuzil. Faz parte da vida dos caras. E quando eu vejo algumas pessoas que não estão no contexto do Rio de Janeiro querendo isso, eu acho estranho, você nem sabe do que se trata. Cara, a média de vida dos jovens que moram nas comunidades e fazem parte do tráfico de drogas no Rio de Janeiro é de 20 anos. Essa é a média. Não passa disso. E isso é triste. Agora eu tenho uma pergunta para você que tem a minha idade aí, entre 40 e 50 anos. Se o seu filho tem como referência isso aqui e não você, eu acho que o problema não é seu filho. Me desculpe a sinceridade, mas o problema não está no adolescente. Está em quem educou e educa esse adolescente. Tá? Ah, mas eu tô muito ocupado, trabalhando, dando tudo o que ele quer. Outro problema. Você recebeu tudo o que você queria?
Porque agora, na nossa vez, a gente tem que dar tudo que eles querem. Não tem que dar nada, pô. Quantos lotes nós tivemos que carpir para poder ter alguma bicicleta, alguma coisa? Lembra da mobilete? A maioria das pessoas que eu conheço tiveram que trabalhar para comprar uma mobilete. Só os playboy que comprava, que o pai dava. E era outra coisa interessante. Na nossa época, só os boyzinhos tinham os bagulho. Nós tínhamos que correr atrás. E hoje tá na mão. Você vê crianças aí que moram, que passam necessidade, porque a família é grande, 3, 4, 5 irmãos, e o pai se matando para poder dar um iPhone 15. Meu irmão, vai trabalhar. Na minha opinião, 16 anos pode trabalhar já. Conversa fiada. O governo vem destruindo as famílias a partir disso, porque com 14 anos a gente já podia trabalhar, agora não pode mais. Quer dizer, trabalhar eu não posso, mas fumar maconha, portar um fuzil, aterrorizar a vida dos vizinhos, eu posso? Eu não consigo entender isso, galera. Infelizmente eu não consigo. Por isso eu prego a expansão da sua consciência. Se você tem a minha idade, cara, você tem que expandir a sua consciência. Você tem que sair da corrida dos ratos. Você tem que aprender o que acontece ao seu redor e não só olhar para as coisas materiais o tempo todo. O dinheiro é importantíssimo, sem ele você não faz nada. Só que você tem que usar o seu dinheiro como ferramenta. Já ouviu falar nas camadas da personalidade? São 12 camadas, segundo a teoria do professor Olavo de Carvalho. E eu vou fazer um vídeo só sobre essas 12 camadas da personalidade. Porque eu sei que pessoas igual a mim, normais, têm dificuldade de chegar a essas informações. Eu só consegui chegar nisso depois que eu comecei a estudar, comecei a buscar, depois que eu comecei a investir no meu desenvolvimento pessoal, que essas informações começaram a chegar até mim. E eu tive o contato com a obra do professor Olavo de Carvalho e confesso, eu nem conhecia. Aí eu comecei a ver briga, os caras brigando por causa de Olavo, o cara lá nos Estados Unidos e o povo aqui se incomodando com ele, e eu não entendi aquilo. E aí eu lembrei de uma coisa que eu escutei na igreja. Se você joga muita pedra numa árvore frutosa é porque você não está gostando dos frutos. E eu fui procurar saber quem era Olavo e tive contato com com essa e outras teorias dele. Cara, tem um livro dele sensacional que eu tô lendo, que é O que você precisa saber para não ser um idiota. Ou melhor, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Cara, é sensacional esse livro. Independente da sua posição política, independente do que você acredita, é bom que você leia um negócio desse. É bom que você leia Platão. Cara, o Mito da Caverna é uma introdução maravilhosa para quem quer mudar de vida. O Príncipe de Maquiavel. São livros que vão fazer você enxergar as coisas de forma diferente, o mundo por outras perspectivas. Como que eu comecei essa minha expansão de consciência? Eu ganhei um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. E ali, parece que explodiu a minha cabeça. E a partir dali eu não parei mais. E entrei em outras obras, e aí recentemente, aí há menos de um ano, eu descobri as 48 leis do poder. E aí já era, meu irmão, não tem mais volta. Não, cara, acontece algumas coisas, você vai começar a evoluir, as pessoas à sua volta vão começar a vazar. E aí você precisa saber se você tem peito para enfrentar o processo de melhorar ou não, vai ficar pegado aí nessa zona de conforto, que nem sempre tem um conforto que você quer. Ou, meu irmão, vai partir e mudar de vida e salvar aí a sua vida. Porque, cara, a gente com 40 e poucos anos tá na flor da idade. Você tá no auge da maturidade, você tá no seu auge físico, mental. Se você expandir, se você trabalhar você mesmo em primeiro lugar, você vai poder cuidar melhor das pessoas que estão à sua volta e você vai poder almejar, cara, outras coisas na sua vida. Não é normal você entrar num trabalho às 7 da manhã, sair às 5, e eu vi muito isso nesse último ano do pessoal que trabalhava comigo. O tempinho que eles tinham, eles ficavam no Kawaii. E eu não entendia por que eles não iam pro Instagram, por que eles não iam tal. Porque o Kawaii é uma coisa que fica mais próximos das pessoas que têm pouca cultura, que têm pouca informação, né? E aí eu fui entrar nesse Kawaii, eu não conhecia, cara, lixo. Lixo. E as pessoas perdem o tempo dela precioso. Hoje o que nós temos de mais precioso na nossa vida é o tempo. E as pessoas estão perdendo. O cara não consegue parar 10 minutos por dia para ler um livro, mas ele consegue ficar 1 hora scrollando lá no aplicativo, vendo vídeo da vida dos outros. E isso eu acho um absurdo. E com isso ele perde tempo. Quando ele vê, ele já está velho, não consegue fazer mais nada. Como que você quer estar daqui a 5 anos? Aonde você quer estar? Qual vida que você quer ter daqui a 5 anos? Porque o processo, ele demora 5 anos, tá? A verdade é essa. Quando a galera fala, mude sua vida em 6 meses, a sua vida não vai mudar totalmente em 6 meses. Você vai começar a subir os degraus. Uma mudança real, ela demora 5 anos. É um processo.
E se você estiver disposto, se você quiser mudar, sair dessa merda de vida que você tá vivendo aí, cara, eu posso te ajudar. Eu posso mesmo. Vou deixar aqui nos comentários o link do livro Mais Esperto que o Diabo. Comece por ele. Comece por ele. Depois você leia Pai Rico e Pai Pobre. Nessa sequência. E eu tô falando pra pessoa que nunca leu. É difícil pegar o hábito, leiam 2 páginas por dia e você vai pegando o hábito de ler. E quando você pegar o hábito de ler, você vai viciar e não vai parar mais. E você vai ver aonde você vai chegar. Cara, a gente só consegue mudar estudando, a gente só consegue mudar lendo e aprendendo o que está acontecendo à nossa volta. E deixe a sua opinião sobre o Oruan. Você acha que está certo ou acha que está errado? Se você não conhece a obra dele, dá uma pesquisada aí no Google, no YouTube, que você vai ver as músicas dele. Eu não gosto, tá? Eu detesto. Mas tem quem goste. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.